Pessoal, muito boa noite, bem-vindos a mais um podcast Arara em Foco. Muito obrigado a você pela audiência, pelo carinho de sempre estar com a gente nesse bate-papo semanal. Obrigado, Deus, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, sempre convidado especial para um bate-papo, a gente conversar, conhecer e, claro, muita coisa boa você vai curtir a partir de agora no nosso podcast Arara em Foco. Nosso convidado de hoje vem da cidade vizinha de Cacerengue, nosso amigo Juruna, vereador pela cidade de Cacerengue, representante do povo, e vai conversar um pouquinho sobre esse desafio da vereança, primeiro mandato dele e também algumas ações que ele já anda realizando e um pouquinho da cidade de Cacerengue. Juruna, seja bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e participar do podcast Arara em Foco. Boa noite, Inácio, boa noite, meu amigo Frank, boa noite a você que está nos acompanhando das suas residências, né? Através dos aparelhos celulares, da TV. Para mim é um prazer mais uma vez estar aqui. Sempre que receber o convite estarei presente. Fazer parte de uma entrevista com você, para mim é uma honra. Seu podcast cresce a cada dia mais. Então para mim vai ser sempre bom estar aqui presente e estou à disposição para responder as perguntas que você fizer e que seja bem... Espero que seja bem esclarecedor para quem está nos ouvindo em casa, para a população. Obrigado, Juruna. A gente vai conversar daqui a pouquinho. Boa noite também, inicial do meu amigo Frank. Boa noite, Frank. Boa noite, Inácio. Boa noite, meu amigo Juruna. Hoje aqui, eu sei que já está aí online, deixe sua pergunta aí, sua mensagem aí, que a gente vai ler toda, viu? Com você, Inácio. Agradecer desde já a enorme audiência também a todo o pessoal na cidade de Cacerengue. Muito obrigado pela audiência de vocês. E eu vou iniciar esse bate-papo aqui conversando com o Juruna o seguinte... Primeiro ano,
de mandato, é um primeiro ano de muitos desafios, mas também é aquele momento que chega com vontade de trabalhar. Como é que tem sido esses primeiros meses aí, já completando o ano de seu primeiro ano de vereância? Para mim, Inácio, está sendo um prazer, até porque não é segredo para ninguém que eu sempre quis trilhar uma carreira política, venho de família política, né? Sou filho de, não vou dizer uns, mas na minha opinião, o principal político que fez história em Cacerengue, seu Dindo. Então, desde criança, aprendi a gostar de política, admirar sempre o que ele fazia por as pessoas e despertou o interesse de ser político e coloquei meu nome à disposição. O povo me conduziu até a Câmara e acredito que para o primeiro ano eu estou me saindo bem, vou pegando experiência. É lógico que a cada ano eu pretendo melhorar mais ainda. Eu estou engatilhando ainda na política, né? Um ano apenas de mandato, mas acredito que para o começo eu estou me saindo bem, já tenho várias ações minhas positivas para que melhore a vida dos cidadãos de Cacerengue. Justamente nesse primeiro ano, Juruna, qual tem sido assim, um dos maiores desafios? Porque assim, sabemos que nas cidades pequenas, o vereador de oposição ele sofre um pouco para conseguir mostrar o seu trabalho. Mas como é que tem sido lá dentro da Câmara de Vereadores em Cacerengue o seu trabalho? Justamente, você disse tudo. Vereador de oposição hoje não é fácil, é um caminho muito árduo, muito difícil, mas é o caminho que eu escolhi. Ganhei na oposição, vou continuar nela. Sei que não tenho a facilidade como os vereadores de situação têm, por isso a maioria prefere, mesmo que ganhe na oposição, se juntar ao prefeito, ter alguns benefícios. Eu não quero, eu acho que eu tenho que focar no povo. Meu objetivo principal é esse, as pessoas que me conduzirem. Então, o meu mandato, eu sei que ele é um pouco mais difícil do que os outros, porque eu sou vereador de oposição. Meus pedidos à gestão raramente são atendidos, infelizmente, são pedidos que eu faço para a população. Então, eu encontro um pouco dessa dificuldade, mas ser vereador não é só legislar, como se fala. A gente acaba trabalhando mais no social, ajudando as pessoas diretamente, porque às vezes a gente procura o poder público e a maioria das vezes a gente não é atendido. Então, a gente acaba, de certa forma, atendendo as pessoas diretamente, do próprio bolso, com o nosso salário. Quem é de oposição sabe o que eu estou dizendo. É um caminho não tão fácil, mas eu prefiro assim, porque eu não vou usar meu mandato de barganha para conseguir nada pessoal ou até me beneficiar pessoalmente, digamos assim, né? Familiarmente eu não quero isso. Eu quero focar no povo e ajudar o povo, que realmente foi quem me conduziu até lá. Eu sempre conheci você, e até eu acho que o nome Juruna, pela questão do esporte. Cara sempre praticante do esporte, sempre participando, realizador de grandes eventos, que transformou Cacerengue numa vitrine do esporte, principalmente no futebol na região. Hoje, talvez a realidade não seja aquela que você esperava de anos atrás no esporte. E sabemos que o esporte é uma questão fundamental para o desenvolvimento dos jovens, do adolescente. E eu sempre tenho visto Cacerengue como uma das cidades onde tem mais a prática esportiva. Na sua avaliação hoje, como é que está o esporte de Cacerengue hoje? Inácio, fico até um pouco triste em responder essa pergunta, porque assim, não é porque eu sou de oposição que eu vou relatar aqui o que acontece no esporte, não. É a realidade. Cacerengue, como você disse, é uma cidade muito conhecida nessa questão do esporte. Há um bom tempo já vinha sendo referência para outras cidades. E hoje, infelizmente, Cacerengue hoje está deixando a desejar em todas as áreas. Eu vou citar alguns exemplos para você e as pessoas que estão em casa me entender melhor. A gente tem 2 ginásios hoje na cidade que, infelizmente, estão sucateados. Praticamente não existe mais essa modalidade de futsal em Cacerengue. Agora, eu só não consigo entender o porquê as coisas chegaram nesse ponto. Porque Cacerengue hoje, eu acho que nem Arara, nem Solânia, nenhuma dessas cidades da região tem secretaria de esporte. Em Cacerengue tem. E o que a gente vê é um esporte totalmente defasado. 2 ginásios que não têm condições da prática. Um está com piso esburacado. Os vestiários, praticamente você não consegue entrar dentro. Com odor, com banheiros sucateados. O outro, o telhado caiu quase a metade.
por incrível que pareça, se ninguém vê isso, a gestão ela não toma uma providência. O outro também, o que é o menor, não existe um banheiro. Quando vai ter qualquer tipo de evento lá, você passa a ver as pessoas, infelizmente, urinando na rua, do lado da praça ali da igreja. Então, o esporte hoje ele se encontra numa triste realidade. Aí você vai para o campo hoje, uma única coisa que me revolta é o cuidado que não está sendo bem feito, que aquele ali é um cartão postal da cidade. Não é porque foi feito na gestão do meu pai, com participação minha, não. É porque é um cartão postal, é uma coisa onde a gente pode tirar o jovem das drogas, do vício do álcool, praticando esporte, mas a gente hoje em Cacerengue, a gente não vê o incentivo. O campo vai fazer 6 anos que a gente construiu, sequer foi feita uma melhoria. Você passa lá hoje, a grama está toda amarela por conta de falta de irrigação. Aí você me pergunta por quê. Para você ter noção, até os canos de irrigar o campo não existe mais. Existe alguns. Eu passei lá essa semana e vi o menino aguando a grama numa mangueira. Isso é inadmissível. Se tem uma secretaria, se existe um orçamento para ser gasto, então por que está nessa situação? Um campeonato municipal, o último que foi feito, porque quando eu falo municipal, é um campeonato que se dá padrão, que se dá bola, que se dá uma boa premiação. O último faz 5 anos, foi no primeiro ano de gestão do atual prefeito. De lá para cá não teve mais. Então, infelizmente, a realidade do esporte de Cacerengue hoje é essa. É um total abandono. Me sinto triste em falar isso até para as pessoas que admiram Cacerengue nessa área de esporte, mas tenho que falar da realidade, porque se eu não falar, se eu não cobrar, não vai ser corrigido. E eu fico triste, porque é uma área que eu gosto, que eu me identifico, mas infelizmente o apoio hoje é praticamente zero. E a gente tem sempre visto, porque assim, Cacerengue, campeonatos que a gente vê disputando, os jogadores de Cacerengue são sempre destaques. Inclusive, quando se faz, eu lembro agora da Liga dos Maiorais, onde só pode ter atletas da cidade, Cacerengue se destaca anos-luz por ter uma qualidade muito elevada de jogadores, né? Justamente, inclusive, está acontecendo nesse momento essa competição. A gente começou faz um mês e Cacerengue vem se destacando porque as últimas 2 competições, times da cidade ganharam. Você vê a importância de você dar o apoio. E provavelmente nessa competição o time vai longe também, porque é uma equipe qualificada, vai aparecendo jogadores novos, que jogam bastante, inclusive jogam em cidades fora. Então, eu fico triste por não ver esse incentivo que deveria ter, já que existe uma secretaria, existe um orçamento, que esse dinheiro seja aplicado no esporte, não vá para outros fins, porque o esporte é como eu disse a vocês, isso aqui eu não estou falando que eu sou oposição, não, isso é uma realidade de Cacerengue hoje. O esporte praticamente, hoje o incentivo é zero. Você que está em casa também pode interagir com a gente, mandando sua mensagem, aproveitando também outra área também sempre importante, e Cacerengue também, sempre a gente está por ali e vê acompanhando, é a questão da cultura. Tem muitas pessoas que trabalham com a cultura no município, a gente sabe que a cultura de Cacerengue sempre também tinha um grande destaque nos eventos municipais, nas festas populares que tinham lá, além de participações fora. Hoje, como é que você vê essa questão? Melhorou? Como é que está a questão também, não só do esporte, mas a cultura também dentro do município? Infelizmente, Inácio, é outra secretaria que está deixando a desejar, que existe. É uma secretaria vinculada, esporte, cultura e lazer. E quando eu olho para a cultura de Cacerengue hoje, a única coisa que existe, realmente funciona culturalmente, é uma quadrilha. Na realidade são 2. Uma até do meu amigo André, a outra de Tostão. Então, você vê, é muito pouco. Uma única coisa funcionando uma vez por ano. Você vê as outras culturas do nosso município não são exploradas, não tem apoio financeiro, não existe um suporte por conta do poder público. E é isso que eu não entendo. A gente tem, por exemplo, a vaquejada. Eu coloquei um projeto de lei na Câmara para a gente tornar a vaquejada um patrimônio cultural do município. E os vereadores aprovaram. Mas quando chegou no gestor, ele vetou. Para você ter noção como o descaso está grande. Ele vetou o nosso projeto, o meu projeto, e veio para a Câmara, e os vereadores derrubaram o veto. Ou seja, o projeto hoje está implantado, ele já dá direito à prefeitura investir em vaquejadas, mas infelizmente o que eu vejo por conta da gestão é uma dificuldade
É uma burocracia, por exemplo. Infelizmente, o que eu vou dizer aqui é uma realidade. Se você tem um pátiozinho vaquejado e você procura a gestão para dar um suporte, porque a gente sabe que hoje manter um pátio é muito difícil. Você procura a gestão, só é atendido quem votou no prefeito, quem não votou não é atendido, vai para uma fila de espera que nunca chega a vez. Então, essas coisas que eu não me conformo, porque a cultura ela tem que ser atendida para todos. O poder público ela tem a obrigação de fazer isso, mas infelizmente não se faz. Existe um orçamento anual em Casserengue para cultura e esporte, avaliado, se eu não me engano, esse ano foi quase R$1 milhão para um orçamento para ser gasto em esporte, em cultura. E quando você vê em Casserengue, isso não existe. Então, é uma falta de planejamento, um descaso ou um mau interesse realmente de não fazer a coisa correta. E a gente, como vereador, digo eu, porque tenho eu mais 3 da oposição, a gente bate firme nessas teclas, mas infelizmente, sem ser maioria, a gente não consegue. Infelizmente, a maioria prefere fazer acordos com o prefeito e, de certa forma, acaba prejudicando a população, porque, para mim, o dever do vereador é defender o povo, não é defender político. Mas a gente sabe que essa grande maioria, não vou dizer só do Casserengue, isso é um defeito da política do nosso país. Muitos preferem escolher a porta mais larga, como se diz. Mas na hora de pedir o votinho, está lá na casa do eleitor. Então, que as pessoas se conscientizem, comecem a observar melhor, de acordo com os 4 anos, analise o mandato de cada um. Não vai analisar 1 mês, 2 meses, não. Porque acaba passando 4 anos prejudicado. Eu vou aproveitar um pouquinho para a participação do Frank aqui com a participação popular através do nosso chat. Não é isso, Frank? Isso, Inácio. Já tem gente aqui, já está deixando aqui sua mensagem. Tem a professora Wanda Roque, que está toda quinta-feira com a gente lá de Pilões. Boa noite, Inácio, Frank e o senhor vereador. Sucesso na entrevista. A Ana Maria participando com a gente fala sobre a falta de remédio. Não tinha nem diclofenac, ela colocou aqui. Olha. A Ana Maria. O Maurício Hermínio está falando aqui também, boa noite. O Ari Osvaldo também está participando com a gente, dando boa noite. E a gente deixou aí, pessoal, tem um QR Code aí para você que ele nos está ajudando aí que a gente precisa comprar mais um microfone e fazer manutenção aqui, ó. Não importa o valor que você puder nos ajudar aí, tá o QR Codezinho aí em cima, viu, para que a gente possa estar sempre mantendo a manutenção aqui, tá? E Ana Maria completar a oposição sempre, ela está falando aqui. Com você, Inácio. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço aí. O Nunex Beijoqueiro está acompanhando a gente também. Um abraço aí, Nunex, sempre ligado com a gente. E aí o pessoal também comentando aí, Juruna, sobre esse caso, você pode dar também mais uma explanação sobre o assunto, né? Sim. Esse caso da saúde, eu vou chegar lá ainda, é complexo, porque eu citei aqui uma secretaria. A realidade que acontece em Casserengue hoje, quando você vai para a saúde, não é diferente das outras. Realmente, falta medicamentos várias vezes, às vezes medicamentos simples. Inclusive, um mês passado eu tive com o senador Efraim e consegui uma emenda de R$200 mil, que já vai ser colocada na conta dos cofres públicos agora no começo do ano, já para ver se atende mais esse pessoal, porque assim, as pessoas procuram sempre a secretaria, às vezes para fazer um exame, às vezes que é um medicamento que não tem na farmácia básica, a prefeitura sempre e a gestão sempre alega que não tem condições. Então, por esse motivo eu consegui uma emenda de R$200 mil, que a partir de janeiro, no máximo fevereiro, já vai estar nos cofres públicos. Então, que esse dinheiro seja realmente usado para as pessoas, para melhorar a vida das pessoas, para que se possa dar uma ajuda de custo para um exame que a prefeitura não possa ofertar, mas tenha como ajudar, ou até mesmo um medicamento que não tenha na farmácia básica. Eu me preocupo bastante com essa área da saúde, porque a saúde, Inácio, ela é uma coisa que ela não espera. A saúde, eu costumo dizer que ela tem que ser prioridade sempre. Infelizmente, tem muitas falhas que podem ser corrigidas. Eu não estou aqui querendo que o gestor faça uma má gestão, não. Eu quero que ele acerte, porque ele acertando, a população ganha. Eu não posso querer que uma gestão dê errado para eu me beneficiar lá na frente. Não, acho que o bom político ele não pode pensar dessa forma. Ele tem que pensar sempre na melhoria do povo. E é por isso que eu luto na Câmara todos os dias, para que a gestão acerte mais. Eu não posso torcer que erre, porque se errar vai prejudicar quem mais precisa. E eu, como político, eu não posso ir por esse caminho.
E a gente sabe que a maioria das cidades pequenas tem uma grande dificuldade pela questão dos hospitais, né? São várias cidades que não têm a questão dos hospitais, são mais um pronto atendimento. É o caso de Cacerenga. Aqui a gente tem um pequeno hospital que é mantido, mas tem aquele atendimento básico que já vai rapidamente. Lá em Cacerenga, no caso, precisa sair para Solândia, outra cidade. Então, em caso de alguma pessoa adoecer, a dificuldade é ainda maior um pouquinho, né? Sim, com certeza. A gente tem uns PSFs que funcionam lá, mas infelizmente eles têm uma quantidade de pessoas para atender. Que eu acho que isso é um erro que o gestor poderia corrigir. Como que eu sou um médico, eu vou para um posto de saúde, aí eu chego lá, tem 50 pessoas para atender. Eu digo, não, vou atender 30. E as outras 20? Como fica a situação? Vai esperar? A doença ela não espera. Então, tem muitas falhas que podem ser corrigidas, mas a gente não vê a boa vontade. Às vezes eu não vou culpar nem o secretário, porque às vezes o secretário ele não tem autonomia ou talvez carta branca para desempenhar um bom papel. Às vezes as ordens vêm de cima e simplesmente tem que obedecer. Então eu não estou aqui para crucificar ninguém. Eu estou aqui para expor a verdade, o que acontece hoje no município. Eu, como fiscal do povo, como vereador, esse é meu papel, cobrar, fiscalizar e também expor para que as pessoas entendam que uma gestão ela tem que sempre priorizar o povo. Mas infelizmente em Cacerenga hoje não é assim, é a triste realidade. Você que está em casa pode interagir também com a gente, manda sua mensagem, manda teu recado, interage, daqui a pouco a gente passa mais uma vez para interagir com vocês. Hoje, nesse tempo seco agora, nesses momentos, é muito bom para a questão da infraestrutura, os trabalhos que precisam ser feitos, não só em manutenções de prédios públicos, estradas, rodagens, barreiros, ruas. Como é que está o trabalho da infraestrutura no complexo assim do município de Cacerenga hoje, Juruna? Nessa questão da infraestrutura, eu quero até aqui mandar um abraço para o secretário Lindomar, uma pessoa ótima, atencioso, sempre procura atender as pessoas, mas infelizmente é como eu acabei de falar anteriormente, em relação à saúde e para a infraestrutura eu vou meio que no mesmo caminho. O secretário ele tem a boa vontade de atender a todos, mas a maioria das vezes, eu vou falar o linguajar mais direto para que as pessoas entendam, não pode, porque as ordens vêm de cima, ou seja, você vê umas máquinas que tem lá hoje para limpar a barreira, eu acho que Cacerenga deve ter mais máquina que Arara, que Bananeiras, mas infelizmente a população procura e a maioria nunca é atendido, vai sempre para uma fila de espera, fala, a demanda está grande e eu vou colocar teu nome, só que sua vez nunca chega. Eu tenho relatos de pessoas, não são uma, nem duas, nem 10, nem 20, não, centenas, que procuraram desde fevereiro, a gente já está em dezembro. E até hoje não chegou a vez. Então, essas coisas que eu não concordo da política. Eu acho que a partir do momento que um gestor ele se elege, ele tem que desmontar o palanque. Principalmente o eleitor, ele não pode pagar por uma opção, por um voto, se eu não votei no gestor, mas se ele ganhou, ele tem o direito de me atender igualmente a um que votou nele. Porque é um dinheiro público, são coisas públicas que tem que ser usado para melhorar a vida de quem precisa. Não para fazer política. Gente, pelo amor de Deus, a gente não está em política. A gente está em tempo de se dar a mão, de fazer o melhor pela cidade, não de perseguir. E Cacerenga hoje existe muita perseguição. Se chegar um cidadão que votou no prefeito, pedir uma máquina para limpar uma barreira, ela vai. Mas chegar um que não votou, o nome vai para a lista. Só que nunca chega a vez. Agora isso é para uma carrada d'água, para uma limpa de barreiro. A dificuldade é grande e as pessoas nos procuram, eu falo nos procura porque geralmente procura vereador de oposição. A gente cobra, a gente fala, mas infelizmente a gente não tem como obrigar as máquinas a ir. Então é uma coisa que eu acho que os políticos fazem errado e covardemente às vezes procura um vereador da situação, ele pega, manda a máquina ir lá como se fosse fazer uma campanha, estivesse fazendo favor. Não, não é favor. É obrigação, o eleitor ele não tem que estar correndo atrás de prefeito, de vereador, para usar uma coisa que é dele de direito. Eu acho que é para chegar no setor, estou precisando limpar um barreiro, o secretário bota o nome, tal data, vai chegar lá. Mas não é assim que acontece. O povo vira escravo desse sistema político. E eu acho, assim, talvez eu nem dure tanto na política, porque eu tenho pensamentos muito diferentes. Eu acho que política se faz na época da política. Depois dela se trabalha. Quem tem mandato, mas infelizmente a maioria não conduz dessa forma. Uma das coisas que eu tenho visto em Cacerenga é o desenvolvimento da cidade, a questão do crescimento.
Cacerim, para quem conheceu alguns anos atrás, Cacerim cresceu muito e tem um futuro grande em expansão. Várias ruas sendo criadas, a população construindo. Eu estou aqui com o Frank, que o pai dele é secretário de infraestrutura aqui no nosso município. E uma das grandes ações que foram realizadas aqui em Arara foi a questão da pavimentação das ruas. A chegada do calçamento com esgoto, com água, não é isso, Frank? Tem melhorado muito a vida das pessoas. Esse trabalho tem acontecido também na vizinha cidade de Cacerim? Infelizmente, não. E eu estou falando, e tudo que eu disse aqui eu provo, principalmente com recursos próprios. Eu estou aqui, pronto, a gente está ao vivo. Eu desafio qualquer secretário, vereador da gestão, me dizer uma rua que foi calçada com recurso próprio da prefeitura em 5 anos. Eu não vou dizer nem nesse, eu vou botar os 5. Os poucos calçamentos que chegaram à cidade foram emendas federais e são muito poucos. Esse ano mesmo acho que fizeram 12 pedaços de rua. A gente já passou um ano, a gente vê outras cidades calçando 20, 30 ruas, enquanto a gente está engatilhando. E eu não entendo por quê, mas quando chega uma campanha de deputado, tá lá todo mundo. Eu arrumei tanto mil de emenda. Só que pronto, tá indo essas emendas. Porque no município não chega. A gente tem vídeos gravados em redes sociais da prefeitura, das pessoas ligadas à gestão. O atual prefeito divulgando junto com o deputado. O ano passado, uma emenda de 2 milhões para fazer a Orla da Lagoa, que o dinheiro já estava em conta, que a obra ia começar. Já se passaram quase 2 anos. Não se fala mais nisso. Então, ou seja, existe um marketing político que quando você vai para a prática, é mentira. A realidade é outra. Então, que as pessoas observem. Que esse ano vai aparecer muitas pessoas com foto, com vídeo, eu trouxe isso, vai vir aquilo. Não, a gente tem que esperar chegar. Prometer é fácil, cumprir é difícil. Eu falo isso assim, Júnior, porque assim, a gente tem visto algumas ruas aqui, não só aqui, mas eu já tive em Serraria, vi esse caso em Solânia, e as pessoas agradecem muito, porque assim, aquele momento de poeira, de lama, né, quando sai, a questão principalmente de esgoto, porque é o maior sofrimento de uma residência quando você tem que fazer aquela famosa fossa, tem que estar limpando, tem que... Quando tem uma rede de esgoto, isso já melhora muito a situação da população. Então, é muito importante esse trabalho do vereador na cobrança e é muito importante do gestor escutar e saber diferenciar o que é uma cobrança apenas por criticar, mas aquela cobrança que vem para ajudar a própria gestão, né? Justamente, como eu disse, desde o início do meu mandato, o meu papel é esse, de cobrar, de pedir. Só que às vezes a gente acaba sendo mal interpretado por meia dúzia de pessoas que são beneficiadas diretamente e acha que eu estou errado por fazer o meu papel, que deveria ser o de todos. Que o vereador ele é um fiscal do povo. Se a gente não tiver voz, não tem sentido existir vereador no município. Mas Cacerengo está assim, se você faz o papel correto, que é de cobrar, de fiscalizar, você é interpretado por algumas pessoas que se sentem lesadas porque são beneficiadas diretamente e acham que tem a obrigação de defender o certo e o errado. Ou seja, tá bom para mim, pode estar ruim para todo mundo, mas não é assim. Eu comecei de uma maneira e vou terminar o meu mandato da mesma maneira, defendendo o povo. Nunca vou defender político, porque político a gente já é privilegiado. Eu já tenho um bom cargo, eu tenho um bom salário, eu tenho uma visibilidade bacana, eu sou uma pessoa que eu tenho que usar isso a favor do povo, não a meu favor, que hoje é o que a gente vê a maioria dos políticos, é usar o mandato para se enriquecer, para conseguir barganhas para familiares. Eu não vou fazer isso com o meu mandato, porque o meu mandato ele é do povo. Eu não tenho o direito de negociar uma coisa que não me pertence. Então, meus 4 anos eu vou focar em defender o povo e procurar melhoria para as pessoas. Só um minutinho que a gente vai interagir, tem mais participações, nosso chat aí bombando com as mensagens, chegando, Frank. Vamos lá, Inácio, tem aqui deixa eu ver onde eu parei no Josivaldo Leite. Boa noite, meu vereador Juruna. A Ana Maria cumprimenta aqui a falta de educação que trata a gente. Faz 2 meses que minha receita estão prontas e glória a Deus que não precisei ir lá. Eu acho que ela é assim mesmo, que ela botou mais com as vírgulas, isso mesmo. A Ana Maria tem que agendar para ficar doente, ela cumprimenta aqui. Aí tem uma participação do doutor Evandro Trindade também, que está sempre conosco aqui. Boa noite.
Parabéns ao vereador Juruna, atuante sempre. Assisto sempre seus pronunciamentos. A Ana Maria pedi água em março, até hoje espera e não chegou. Aí o Nunex está colocando ali, o Miguel Dantas, está dizendo assim, chega Juruna, domingo tem jogo com fraternização do time do Real Bueno. Bora pro jogo, abraço, Paulo, Juruna. Dá tempo? Tá corrido esse ano. Ano passado eu participei. É uma turma de Casserengue, porque em São Paulo mora muitas pessoas de Casserengue. Inclusive, quero mandar um abraço aqui para a turma do Real Bueno, dizer que esse ano, infelizmente, por conta de agenda mesmo, eu não vou conseguir participar, mas o ano que vem, se Deus quiser, vou estar junto aí. A turma, gente boa, 100% Casserengue. Então, quando eu estou lá, me sinto bem, sou bem recebido e para mim vai ser um prazer sempre ir a São Paulo visitar os amigos e participar. Participei ano passado da festa, do jogo, inclusive recebi brinde da turma, então quero já dar os parabéns para a turma que organiza lá e dizer que o ano que vem tá junto, se Deus quiser. O Maurício também, parabéns pelo seu belo trabalho, vereador. O Josenildo, o ginásio de esporte, como estão em Casserengue? Eu acho que ele não está lá, acho que ele está fora, está tratando. Não escutou? Vou pedir para o Juruna repetir, né? Justamente isso aí. Aí só lembrando, pessoal, você aí que gosta do nosso trabalho, que está acompanhando aí, a gente deixou o QR Code aí, você que pode estar contribuindo com qualquer valor para que nós possamos fazer manutenção, adquirir mais microfone, como a gente está precisando aqui. Só lembrando que não é obrigatório, é só aquele que desejar nos ajudar e colaborar. É só aí, o QR Code está aí na tela. Valeu, é com você, Inácio. O Josenildo perguntou, foi lá no comecinho do nosso bate-papo, o Juruna falou, mas não custa nada repetir para que o Josenildo, que chegou agora, possa também saber como é que está lá. Infelizmente, nossos ginásios estão abandonados, é a triste realidade do município. Muito triste, mas espero que a gestão se sensibilize o ano que vem e recupere aqueles 2 ginásios, porque ali é onde nossos jovens praticam esporte, livre do mundo das drogas, do vício do álcool, enfim, outras coisas. Então, que a gestão veja com carinho, e não porque é um pedido meu, é um pedido do povo. Eu sou apenas aqui um porta-voz, um representante. Então, que a gestão veja com carinho e reforma aquele ginásio, porque quando entraram na gestão, estavam todos 2 em perfeitas condições. Depois de 5 anos estão abandonados, não sei o motivo, mas que esqueçam política e foquem nas pessoas e faça uma reforma que é necessário. E o bom ali, eu até passei hoje ali a finalzinho da tarde, é o Manuel Bento, é isso? É. Manuel Bento José ali, Bento. José Bento, que é o que fica ali ao lado da escola, É o principal. recuperando o piso, como fazer isso ali, o vestiário, e fazendo eu vou até cobrar para que o pessoal trabalhe com as transmissões ali, a cabine já fica em cima da entrada ali, já está no ponto. Só levantar, em cima da entrada já está pronto ali no centro da quadra. O ginásio ficaria show e garanto, jogos bons ia ter toda noite ali, porque tem atleta bom em Casserengue, viu? Verdade. E o público gosta. Tudo que você fizer de esporte em Casserengue dá um público Lotado, absurdo. né? Agora, felizmente, eu não sei o que está acontecendo com essa parte aqui, não estão dando muita importância. O pessoal tocou agora há pouco, inclusive me falhou agora a memória, que foi que fez a pergunta sobre a questão da educação. Para mim, a educação é um ponto essencial para uma cidade, para o desenvolvimento, para que novas pessoas possam conseguir seus objetivos, para que os jovens consigam ter um futuro melhor. Como é que está hoje o nível da educação do município de Casserengue? Eu acho que de todas as secretarias eu vou defender. Essa realmente está funcionando, quero parabenizar a Miriam, a secretária, faz um belo trabalho, desde as gestões anteriores do meu pai, que ela era secretária, desenvolve um ótimo trabalho na educação, não tenho, digamos assim, o que falar, até porque trabalho também na educação, sou funcionário público e observo de perto, que é uma das poucas secretarias que realmente faz sua função corretamente. Vou deixar aqui apenas um detalhe que eu cobrei, a secretária cobrei na sessão da Câmara, em relação ao desfile. O último desfile foi feito em Casserengue, vai fazer 7 anos. Então eu acho que é uma falha grande que se pode corrigir. Conversei com ela se comprometeu desse ano, próximo ano que vem, fazer o desfile. Eu disse a ela, Miriam, eu estou de olho, vou ficar sempre cutucando para que você faça uma programação, porque a gente sabe que gera um custo, um desfile, então que se programa a partir de janeiro, que se faça uma programação, que se deixe uma verba separada, para que se possa realizar um desfile, que é uma coisa tradicional, não só da nossa cidade, do nosso país, e que Casserengue já vai fazer 7 anos que não tem.
Então ela se comprometeu comigo de se organizar para fazer esse ano que vem. Eu vou estar sempre cobrando ali. E na hora que acertar, eu vou estar aqui para dizer acertou e bater palmas. Mas na hora que errar, eu vou estar para cobrar. Então, das secretarias do município de Cacerengue hoje aqui, no meu ponto de vista, está funcionando bacana, tirando esse pequeno detalhe da educação. Vou dar os parabéns a Miriam, é uma ótima profissional. E para quem não conhece, Cacerengue sempre teve grandes desfiles, que participação imensa. Quem conhece o município de Cacerengue, ele é muito maior do que Arara. E quando vem o pessoal para participação do desfile ali, era muita gente participando do desfile, né? Realmente é o que eu estou falando, a gente sente falta, a população cobra. A gente, como parlamentar, tem que fazer esse papel, a gente tem que cobrar, até porque é uma coisa que, como eu disse, é uma tradição de muitos anos. É uma coisa que não, as tradições a gente tem que resgatar, não deixar cair no esquecimento. Então, que o gestor veja com carinho, que a secretária já se comprometeu, e realiza o desfile esse ano. Eu vou estar de olho, vou estar sempre cobrando. A gente falou aqui da gestão, falamos muita coisa. Vamos bater agora nos vereadores, vamos saber como é que vai o trabalho. Você hoje dentro da Câmara de Vereador, a população quer saber também como é que anda o trabalho de vocês, vereadores, em prol da população de Cacerengue hoje. Inácio, essa questão ela é um pouco complexa, mas assim, eu sou uma pessoa que eu jamais vou fugir de pergunta, muito menos deixar de expor o que eu vejo e o que eu acho. Eu vou falar no contexto, primeiro no contexto geral, vou falar de nós todos e depois vou citar alguns exemplos. Por exemplo, a gente teve projetos que a gente colocou na Câmara, digo eu, a favor do povo, que vereadores da situação votaram contra a população. Isso é uma coisa que eu acho de uma covardia sem limite. Cacerengue hoje eu acho que não é diferente de muitas outras cidades, não. Quando se tem um projeto com um vereador de oposição, projeto esse que beneficia o povo, os vereadores da situação vão e votam o contrário, descaradamente. Eu vou dar só um exemplo aqui a você. A gente recebeu um projeto, acho que já veio elaborado, pronto, acho que o setor, como é que eu posso dizer, jurídico, encaminhou para a gente, um projeto que já veio da prefeitura, que era para implantar um sistema de Detran na cidade de Cacerengue. Aí, quando apresentaram esse projeto para a gente, a princípio eu não dei muita importância, aí os vereadores começaram a conversar e eles iam aprovar simplesmente porque foi um projeto enviado, se eu não me engano, pelo Ministério Público. Mas para ser implantado no município precisa da aprovação ou do gestor ou de nós vereadores. Quando esse projeto chegou na prefeitura, o gestor pegou e mandou para a Câmara. Ele poderia ter assinado autorizado, mas ele jogou para a Câmara. E quando chegou lá, como os vereadores da situação são maioria, eles iriam aprovar. Quando eu peguei o projeto, que eu olhei umas cláusulas que tinha lá, que eu acho um absurdo. Você pegar uma cidade como Cacerengue, você implanta um sistema desse, a gente sabe que 90% das motos lá não são emplacadas. As pessoas que têm moto, esse pessoal que mora no município, eles usam para trabalho, ou até mesmo para se deslocar à cidade, para fazer uma feira. Enfim, usam como maneira de transporte e trabalho. E se a gente aprova um projeto desse, de uma maneira covarde, o que ia acontecer? Ia todo dia estar lá um guardazinho de trânsito prendendo moto, multando moto. Ia prejudicar quem? Ia prejudicar a população mais carente. E esse projeto ele iria passar despercebido. Só que eu vi e fui e falei para os vereadores que é o seguinte: se vocês aprovar, eu vou falar para a população o que é que significa esse projeto e vocês vão prejudicar a maioria das pessoas humildes do município. Aí foi onde eu vi, a maioria deu ré. Acabou que nós 9 reprovamos o projeto, mas se eu tivesse ficado calado, provavelmente ele teria passado e teria prejudicado a população. Então, é como eu disse, eles iam usar simplesmente uma justificativa, que foi o Ministério Público que mandou, não, mas se não precisa do aval do vereador, que implante. No caso, é uma recomendação só, e aí vocês é que queriam avaliar se podia ou não. E justamente, como que eu vou votar de uma maneira irresponsável um projeto desse que vai prejudicar a população que nos conduziu? Porque, até onde eu entendo, o nosso mandato é para procurar melhorias para a população. E eu não vejo Cacerengue com uma infraestrutura para que se implante um projeto dessa dimensão. Você tem que criar um projeto educativo para ensinar as pessoas no trânsito, orientar, incentivar.
a tirar uma habilitação, ou que o governo mesmo crie algum projeto que facilite o emplacamento dessas motos, mas não aprovar uma coisa que a maioria vai perder. Noite chegar e, né? A maioria vai perder as motos, então não é justo. E eu bati muito nessa tecla, inclusive esse meu vídeo, ele viralizou na rede social, ele está com quase 2 milhões de visualização, que é uma coisa que realmente ia prejudicar as pessoas. E graças a Deus a gente conseguiu derrubar esse projeto e conseguimos, pelo menos esse ano, tem alguns projetos que a gente conseguiu melhorar a vida das pessoas. Outros nem tanto, porque sempre que a gente votava era minoria, a maioria ia e desaprovava. Aí, infelizmente, a gente fica de mãos atadas. Então, eu acho, finalizando a sua pergunta, que a gente está devendo muito ao povo. Esse ano foi bom, mas poderia ser melhor. Quando eu digo a gente, é a gente, vereadores. Em alguns momentos teve muitas brigas na Câmara, muitas coisas pessoais que não deveriam ter sido levadas à tribuna, mas infelizmente foi. Espero que esse ano que vem a gente conduza de outra forma, a gente priorize mais o povo, esqueça as picuinhas, desmude os palanques, e a gente entenda que a gente tem que estar ali para trabalhar pelo povo, e não para ficar se pegando, se brigando, e às vezes prejudicando quem mais precisa. Então, nesse ponto, eu acho que a gente ficou devendo um pouquinho. Era justamente essa pergunta que eu ia fazer, você respondeu. Como é que tem sido os debates políticos? Tem sido mais calmos ou acalorados? Muitos acalorados, inclusive, como eu citei aqui, coisas pessoais levadas a uma tribuna desnecessariamente. Então, acho que, da minha parte também, da parte de alguns colegas, que a gente possa maneirar e priorizar o povo. Vamos deixar as questões pessoais para fora da Câmara. Vida pessoal é fora. Ali a gente tem que tratar de assunto para o povo e para o município. Questões pessoais, cada um não leva para ali, deixa na porta para fora. Entrou ali dentro, a gente tem que dialogar, a gente tem que conversar, mesmo às vezes você não se dando com a pessoa, mas você tem que entender que ali é um trabalho e a gente tem que procurar fazer da maneira mais correta. Eu vou só interromper um pouquinho para mais participações, mais interação do pessoal também com a gente acompanhando. Aproveita, deixa o teu recado, manda tua mensagem. Vamos lá, Frank. Não tem, ainda está na mesma ainda. Já, a gente vai... Deixa sua mensagem aí, tem bastante gente online aí, ó, 21, vamos lá, deixa sua pergunta aí. Os likes já estão chegando também, os likes? Isso, vamos lá, deixa seu like aí, vamos lá, quanto mais você deixar o like, o YouTube vai jogar para mais pessoas, e só lembrando, você que pode nos ajudar para a manutenção aqui dos equipamentos, compra de microfone, só aí o QR Code aí, apontar aí, tá ok? Com você, Inácio. Eu vou aproveitar aqui também, eu tenho visto um grande trabalho acompanhando as redes sociais. Eu gosto sempre de acompanhar as redes sociais dos políticos aqui da nossa região, até para que a gente fique a par dos assuntos e possa, justamente quando eles estão aqui, conversar com o pessoal. Um grande trabalho social você tem feito na área da assistência social, como você diz, mesmo com pouco recurso, mesmo com recursos próprios, mas tem procurado, de certa forma, ajudar as pessoas que mais necessitam na cidade de Cacerengue. Como é que tem sido esse seu trabalho na área social? É uma pergunta muito importante, assim, porque município como Cacerengue, existe muitas pessoas humildes, as pessoas acabam nos procurando por questões, por exemplo, cadeira de roda esse ano. Eu já doei 5 cadeiras de roda. Às vezes pode parecer uma coisa simples, mas ela acaba sendo complexa, porque se eu for analisar, eu acho que o município, a prefeitura, ela não doou 5 cadeiras esse ano. Existe essa demanda. O povo pede, mas eu não entendo porque não é atendido de alguma forma, porque esse ano eu já doei 5, tenho pedido de mais 3. Não vou conseguir até o final do ano, mas no começo do ano que vem, se Deus quiser, vou conseguir, porque a gente busca parceiros, a gente busca pessoas que se sensibilizem com a causa, porque se for para fazer isso, o custo 100% da gente, não tem como, é impossível, porque você dá 3 cadeiras, foi embora o salário de vereador. Então a gente busca parcerias e eu tenho uma pessoa que me ajuda bastante nessa questão social, uma pessoa do coração enorme, que sempre está se sensibilizando, atendendo meus pedidos, minha amiga Maria Porto de Bananeiras, quero mandar um abraço para ela aqui, mandar um abraço para Matheus. São pessoas de um coração absurdamente grande, sempre procuram atender, sem procurar saber a quem, porque são as pessoas que eu sou suspeito de falar, já conheço eles há um tempo, inclusive Vote Maria em Cacerengue. Então ela é uma parceira que sempre está nos ajudando. Eu acho que hoje a gente dá um suporte muito grande, a gente desafoga muito a prefeitura. Quando eu falo a gente, é eu, vereador William, vereador Severo, a gente tem uma parceria bacana que a gente consegue, às vezes, muito exame para as pessoas, através de amigos, de parcerias. Então a gente acaba ajudando o município, porque quem ganha com isso são as pessoas. Então, nessa questão social,
A gente está fazendo um trabalho bacana, inclusive final do ano eu vou fazer mais uma ação bacana, não vou divulgar ainda, eu vou primeiro organizar minhas coisas, mas eu acredito que eu vou atender em média de 50 a 100 famílias, ainda esse ano, se Deus quiser. E é bonita essa ação porque assim, como você falou, para muitas pessoas talvez a cadeira seja algo pequeno, mas para aquela pessoa que vai usar é uma independência para ela de não estar dependendo diretamente das pessoas para tudo, né? Então tem de certa forma um pouco de liberdade, né? Justamente, e para você ver como é uma coisa tão complexa, porque assim, o vereador, se ele faz um trabalho e ele divulga, tem pessoas que dizem, tá dando e tá divulgando. Só que não é assim que funciona. Por exemplo, todas as cadeiras que eu doei, eu gravei vídeo, eu tirei fotos, mas sempre com autorização da pessoa que está recebendo o benefício, que faz questão, não, eu quero que faça questão, faça o vídeo, divulgue. É mais uma maneira da gente prestar contas do nosso trabalho, porque se você não divulga, as pessoas falam, quem é do contra, não está fazendo nada. Se você divulga, a pessoa está expondo. Não, gente, a gente expõe quando a pessoa quer, autoriza. Eu já doei uma cadeira e não expus a pessoa. Não vou falar nem expor, não gravei um vídeo. Ela disse, não, pode gravar se quiser, mas eu preferi não gravar porque tem pessoas dessa família que é beneficiada diretamente na gestão. E eu entendi que naquele momento uma divulgação poderia prejudicar familiares e eu preferi não fazer. E a pessoa disse, não, divulgo, faço o vídeo. Eu digo, não vou fazer. A minha intenção aqui é ajudar, não é atrapalhar. E o vídeo é o de menos, o importante é a ação chegar até vocês. Importante mesmo. E a gente já falou aqui, já tocou no nome justamente da Maria Porto, e eu ia fazer essa pergunta a você e eu vou aproveitar o momento. Ela é pré-candidata a deputada estadual, tem grande apoio na região, né? O pessoal sensibilizado pelo trabalho, pela popularidade dela, tem também buscado esse apoio para ter uma representante legítima aqui da nossa região. Você acabou de declarar que irá apoiar Maria Porto. Por que essa escolha por ela? Sim, com certeza. Se eu for falar aqui, eu tenho muitos motivos para isso. Eu acho que vai acabar tomando o tempo do programa. Eu vou tentar resumir. Eu sou suspeito para falar, já conheço Maria já há um tempo. Matheus, conheço também há mais tempo, o esposo dela que é prefeito de Bananeiras. Acompanho o trabalho deles. Ela faz um trabalho no social absurdamente primoroso em Bananeiras. Eu acredito que ela não ocupa nenhum tipo de cargo na prefeitura, mas ela faz um trabalho social bacana. E Matheus também, eu acompanho o trabalho deles. E tomei essa decisão de apoiar a Maria porque é uma pessoa da região, é uma pessoa que já tem um trabalho bacana em Bananeira, que pretende estender esse trabalho na nossa região. Eu acredito que em Arara aqui o prefeito também apoia ela. São pessoas humildes, de bom coração. Eu acho que a política ela precisa de mais pessoas assim, que se sensibilize com a dificuldade das outras pessoas mais humildes e que ajude. E eles são pessoas ótimas, fazem um belo trabalho em Bananeira e eu quero que ela estenda esse trabalho para Cacerengue, como enfim, para toda a região. Por esse motivo eu escolhi, tive proposta de mais de 10 candidatos, nem ouvi, porque o meu compromisso com Maria é para trabalhar pelo povo e não para mim, como diferente de alguns políticos lá fazem. Eu não, a minha prioridade vai ser sempre o povo e acredito que ela e Matheus são os parceiros certos para a gente dar continuidade a esse trabalho no social, que é muito importante. Esse apoio vem só seu ou é do grupo da oposição também? Hoje a gente tem um grupo de 4 vereadores, digamos assim, na oposição. Tem eu, Severo, William e Augusto. Eu, Severo e William, a gente apoia a Maria, a gente tem essa parceria. E Augusto apoia a Cida Ramos, por já ter uma parceria com ela mais antiga. Mas a gente tem uma posição que a gente caminha junto. A gente busca candidatos que possam trazer benefício para o município, ou seja, não tem essa briga por voto, não. A gente é parceiro. Não é porque a gente apoia candidatos diferentes que a gente vai brigar por voto, não. A gente vai convencer as pessoas que ela é a melhor candidata para representar nosso brejo, representar nossa região. Então, a oposição, hoje a gente tem 4 vereadores e 3 votam nela. Tem meu pai que faz parte da oposição, mas ele ainda não definiu o candidato dele estadual. Espero que ele também resolva votar em Maria, porque para a gente seria ótimo, para Cacerengue seria ótimo, seria uma pessoa a mais, para ter força lá, para buscar benefício para Cacerengue. Eu digo ele todo dia, eu digo, pai, vamos para a candidata da região, que vai ser o mais correto, a gente vai ter mais condição de ajudar as pessoas. É uma candidata que está mais próxima, aqui em Bananeiras, a gente procurar toda hora mais atendido, mas enfim, espero que ele fique junto com a gente também, desejo muito, para a gente seria ótimo, para Cacerengue também seria muito bom.
Quanto à questão do Estado, como é que já definiu a questão do candidato? O Estado, eu apoio Efraim e eu tenho aqui... Eu não, Casserengue tem muitos motivos para votar em Efraim. Efraim conseguiu para Casserengue, porque as pessoas às vezes não acompanham o trabalho de perto, não sabem. Mas o senador Efraim, ele foi o político que mais trabalhou por Casserengue. Ele, se você olhar hoje, até um caminhão-pipa que tem lá hoje servindo a população, foi ele que mandou agora há pouco. Está servindo o povo. Se não fosse esse caminhão, a situação estava difícil por água. Ele tem mais de 5,5 milhões de emenda injetada no município, na área da educação, da saúde, infraestrutura. Então, por isso o meu motivo de apoiar ele, por entender que ele, de todos que estão para ser votado em Casserengue, ele foi o que mais fez pela cidade. E acredito que com o governador ele vai fazer muito mais. Então, na questão do governo do estado, eu estou com ele. Acredito que o William e Severo vão ficar com Cícero e Augusto fica com o Lucas Ribeiro. Mas a gente tem conversado e vamos tentar, cada um da sua maneira, mostrar para a população as ideias. Eu tenho parceria com o Efraim, inclusive ele mandou emenda agora, 200 mil para a saúde. Tem mais emenda para vir agora no começo do ano. Então, por esse motivo, eu estou com ele e tenho certeza que ele vai ter uma boa votação em Casserengue, pelo trabalho que ele já desempenha lá desde a época do pai dele, que era federal, e a parceria com meu pai prefeito também. A gente fez muito trabalho através de Efraim, então jamais eu poderia votar em outro candidato. 2 nomes definidos, falta federal e... Meu federal é o Elton Roberto, é o federal do meu pai, já é uma coisa que não é negociável, assim, hoje falando, hoje eu voto nele, porque meu pai vota, é uma parceria, né? Espero que continue dando certo. Também não tenho problema nenhum se chegasse amanhã ou depois e não der certo uma parceria em apresentar outro candidato que fosse bom para a cidade, que trouxesse benefício. Porque assim, política ela é um diálogo. Você tem que manter sempre um diálogo e buscar sempre parcerias que melhoram a vida das pessoas. Então a política, ela traz isso de bom. Se você for um bom político, você tem que dialogar e sempre buscar o que é melhor para a população. E a questão do outro senador, para mim hoje é indefinido. Eu voto em Veneziano, acho que vou votar só nele para o Senado, porque os outros candidatos também não me agradam. Já Azevedo não tenho como, porque é o candidato do gestor, e Inabu também não tenho interesse, então acredito que no Senado eu vou votar apenas em Veneziano, porque é um dos que também trabalhou muito por Casserengue. Aí a gente já tem mais ou menos uma chapa montada do que serão os votos pedidos por você aí. Maria Porto, Wellington Roberto, Veneziano e Efraim. Isso. A oposição aí já é praticamente... A preço de hoje é essa. Minha chapa hoje é essa. Então aí já para definidos os pré-candidatos, como disse aí, que vão ser apoiados pelo Juruna, se você perguntar, pode haver mudança? Pode. Política ela é um jogo de diálogo, né? Porque falta um ano. Só não pode haver mudança aí, Maria, porque Maria é parceira, é gente... Prego batido, ponta virada. Aí e Efraim também, mas, enfim, senador, é praticamente isso mesmo. Agora sim, vou ouvir o povo, né? Vou ouvir o povo e também espero que venha benefício para a cidade. Como eu fui até Efraim e pedi uma emenda para a saúde, eu poderia ter pedido outra coisa, para benefício próprio, ou emprego, algum tipo de assessoria. Não, preferi priorizar as pessoas e pedir para o município, ainda que venha e passe pela prefeitura, para mim não importa. O que importa é que o destino final seja o povo. E outra, como você falou aí, uma das grandes importâncias também, justamente, como ainda falta um ano e muita gente pode trazer benefícios, aquele que trouxer benefício para a cidade e quiser o apoio de Juruna, tiver ali, conseguir coisa que você realmente vê que é para o bem da população, justamente, pode lhe procurar, não é isso? Com certeza, como eu disse, a gente tem que usar o mandato para beneficiar o povo e não se beneficiar diretamente. Eu acho que eu não posso usar meu mandato dessa forma, porque eu estaria sendo covarde com quem me conduziu até ali. A gente falou justamente a avaliação do seu mandato, primeiro ano. Você já vem de muitas políticas, mas não, como dizer assim, o cargo hoje sou eu vereador, era mais seu Dinda, como diz assim, aquela braúna da política da cidade de Casserengue. E ali você estava sempre por perto, aprendendo, vendo todo ali o manuseio como era na política. Hoje, depois de um ano completado praticamente,
Você tem pretensões de continuar no cargo de vereança ou quem sabe na frente buscar algo maior ainda? Nossa, essa pergunta ela é importante, as pessoas sempre me fazem. Lógico que a gente que está na política, a gente sempre almeja um cargo um pouco acima. Hoje eu estou preocupado no momento em exercer meu mandato de vereador, mas também não vou fugir da pergunta, eu vou dar minha resposta. Se você, como você me perguntou, se eu penso, por exemplo, em ser um candidato a prefeito em 28, lógico que eu penso. Eu acho que isso é natural, não só eu, como outros colegas também. Eu acho que o mundo político, ele assim, a gente almeja sempre crescer. Logicamente que essa decisão, ela não parte de mim, ela depende muito do meu pai, que é a pessoa responsável, maior responsável por eu estar aqui hoje com o mandato. Então, vontade eu tenho, vou trabalhar para que meu nome esteja bom em 2028, que faça por onde merecer uma candidatura, se for o caso, estou preparado. Logicamente que a escolha, para mim, ela vai ser sempre a final do meu pai. Então, eu vou ouvir sempre ele. Se ele disser vai você, eu vou. Se ele disser não, vai outro, não tem problema. A escolha, vontade eu tenho, vou trabalhar para isso, mas eu tenho que respeitar a vontade dele, que é o político maior, eu acho que é o político mais que fez pela cidade e continua fazendo. Então é um sonho de suceder um dia, de também mostrar meu trabalho, mas essa decisão passa muito por ele. Vontade eu tenho, vou colocar meu nome à disposição. Se ele não for candidato, naturalmente vou colocar meu nome, porque entendo que essa oposição, hoje a gente tem 4 vereadores e tem meu pai, digamos assim. Mas acredito que o maior representante da oposição é ele. Minha mãe foi candidata, teve 2.000 votos, então naturalmente, se ele não for candidato, digamos que essa responsabilidade cai para mim, desde que eu tenha o apoio dele e a bênção dele. Aí com certeza eu colocarei meu nome à disposição, vou fazer um trabalho para que eu chegue em 2028 com um nome bacana para ser, porque também não adianta você ser a todo custo e não ganhar. Então, essas coisas têm que ser trabalhadas, têm que ser dialogadas, porque eu acho que política é um diálogo. Você nunca pode fechar a porta para ninguém, como hoje tem vereadores que estão lá, amanhã ou depois, em 28, pode estar aqui. Então a gente tem que manter sempre esse diálogo, lógico, focando sempre o povo, que eu acho que é o principal. Mas vontade eu tenho e, como eu disse, se meu pai não for candidato, eu colocarei meu nome à disposição. Logicamente, se eu tiver a bênção dele, eu apoio. Com certeza a gente vai trabalhar para estar com um nome bacana em 2028 e poder disputar. Aproveitando que nós estamos falando do seu Dinda também, e eu sempre tenho visto ele, muitas vezes eu tinha visto ele trabalhando. Como é que é? Ele conseguiu ficar parado? Vocês conseguem manter ele parado ou ainda está no caminhão trabalhando na região? Como é que tem? Rapaz, o velho ainda trabalha demais para nós, rapaz. É todos os dias, nós cansávamos. Quando eu chego na padaria 5 horas da manhã, ele já está lá com o caminhão. Todos os dias ele bota 5 carradas d'água, 4, 5. Eu não sei como é que ele aguenta um pique todo, porque ele tem uns problemas de saúde, já tem mais de 66 anos, então eu não sei como é que ele aguenta. O pior é que se ficar em casa, ele adoece. É pior. A gente vai reclamar, ele diz, não, deixa, eu estou fazendo o que eu gosto, que é trabalhar, servir as pessoas. Então eu admiro muito meu pai, por isso minha decisão de ingressar na política, de tentar um dia ser pelo menos um pouquinho assim do que ele é politicamente. Para mim eu já estou satisfeito. Só de estar falando o nome dele aqui, eu já fico até um pouco emocionado, porque é a pessoa que, o maior responsável por eu estar aqui. Eu acho que eu tenho que trabalhar por onde manter o nome dele cada vez mais, porque é muito bom você sentir orgulho de um pai. Eu sinto do meu bastante, porque ele é uma pessoa que eu aprendi a admirar como homem, como pai e como político. Alguém mais na família tem pretensões também, fora você, Juruna? Caso Juruna seja o próximo candidato, se seu Dinda não quiser ser o candidato, Juruna, você vai ser meu representante, passa pelo crivo ali de aprovação da turma, da oposição, de todo mundo. Tem mais alguém que também tem essa sua visão política dentro da família? Eu acredito que assim, a política ela é um diálogo. Eu acho que uma família política sempre vai ter quem queira representar, principalmente quando se tem um nome bom, como é o do meu pai, para representar. Eu acho que qualquer pessoa pode estar apto, eu, o meu irmão, minha irmã. Caso você saia da vereança e vá para um cargo maior, tem alguém que diz assim, Juruna, quem vai agora topar teu desafio sou eu? Tem. Aí isso é planejamento familiar, que a gente busca para o futuro, como tem também os meninos da oposição, tem Severo, tem Augusto, tem William, tem os meninos que também podem colocar o nome, isso é normal, é natural. Eu acho que política ela se faz no diálogo. É normal que se tenha 3, 4 candidatos, mas que no final só reste um. Ou seja, o que for melhor, o que tiver mais possibilidade de obter êxito. Isso eu acho que política se faz assim. É como eu disse, eu não vou fechar diálogo
nem para quem está na gestão, porque hoje está na gestão, mas em 28 pode estar com a gente, formando uma chapa junto, majoritário, como vereador. Então, política ela se faz no diálogo. Eu acho que acabou aquele tempo dos coronéis, de impor. Não, a política ela tem que ser dialogada. E o principal, o povo tem que ser ouvido. Então, eu acho que, lógico, como eu disse, tenho um sonho, tenho a pretensão, tenho a bênção do meu pai, vou trabalhar para isso. Mas, no final das contas, quem acaba decidindo é o povo. Então, é como eu disse, vontade, acredito que todos que estão lá têm. Mas aí depende do povo e de Deus. Eu vou trabalhar nesse intuito, vou fazer por onde merecer. Vou tentar acertar mais nesse próximo ano, errar menos. Porque quando você faz um bom trabalho, naturalmente as pessoas reconhecem e você, automaticamente, você vai crescendo politicamente. Acho que é importante e, acima de tudo, é o trabalho. 2026 está batendo na porta aí, já praticamente é um passo. Qual a perspectiva do vereador Juruna para 2026 com o seu trabalho em Cacerém? Tenho muitos planos aí para que a gente possa melhorar ainda, principalmente no social. Eu quero focar muito no social, porque a gente é de um lugar que tem muitas pessoas humildes, precisam muito. Então eu vou procurar emendas no ano que vem, aproveitar que é ano de campanha, para ver se eu consigo algumas emendas que a gente possa vir. Infelizmente não tem como vir diretamente para a gente, mas tem como vir para a prefeitura, para áreas que você garanta que realmente seja destinado ao povo. A gente tem, por exemplo, o CRAS não teve planejamento, que era um setor que atendia muitas pessoas carentes, com feiras e ajudas e etc. E esse ano, infelizmente, fechou no mês de outubro, fechou as portas, não atendeu mais ninguém. Pessoas que recebiam feira mensalmente passaram a receber a cada 3 meses, ou seja, receberam 2, 3 feiras anual, parou o CRAS. Então, se a gente puder arrumar alguma emenda com um deputado que venha para que se possa manter esse trabalho, não importa que venha para a prefeitura, o que importa é que essas feiras cheguem até as pessoas, que esse dinheiro seja realmente destinado para as pessoas que necessitam. Então, eu como político eu vou buscar isso, melhoria sempre para o povo. Tem mais participações? Aí mais interação do pessoal. Isso, tem o Maurício aqui falando assim, Odinda fez história na cidade, com você aí, Inácio. Pessoal interagindo, muito obrigado desde já pela participação de todos. Juruna, tem algo mais que você queira acrescentar? Fica à vontade, o espaço está aberto. Fique à vontade, eu sei que tem muito assunto. Como diz aí, os debates foram acalorados. Tem alguma coisa que você queira trazer para a gente que não foi trazida aí de informação? Não. Tem sim algumas coisas, mas eu vou... Na realidade, é algumas novidades para o ano que vem, que a gente já conversou. Já conversei com o senador Efraim, já conversei com Maria, através dela, pelo gabinete da senadora, ela vai destinar alguma novidade para Cacerém, mas assim, eu vou deixar para divulgar o ano que vem, porque assim, geralmente quando é uma coisa que não depende tanto de mim, depende dos políticos que estão acima de mim, eu prefiro esperar um pouco. Quando chegar, é melhor você divulgar ali que está chegando do que você divulgar antes e às vezes por algum imprevisto acaba não chegando e a gente perde um pouco do prestígio, um pouco digamos assim, perde um pouco que as pessoas acreditem no que a gente fala. Então eu prefiro, tem novidade sim, mas eu prefiro esperar para divulgar quando estiver chegando, que eu acho que é mais bacana. É novidade boa. Boa, com certeza. Novidade que vai atingir muitas pessoas, diretamente e indiretamente. Principalmente as pessoas mais carentes. Então, eu acho que através de mim umas 3 novidades bacanas, mas vou deixar lá pro mês de março, que é mais ou menos quando eu acredito que vai chegar. Aí quando chegar eu tô aqui mostrando, se Deus quiser. E a gente vai conseguir aquele espaçozinho que é para você vir trazer essa informação pessoal, né? Com certeza. Eu quero, não sei se já tá acabando, mas eu quero... Fica à vontade aí, viu? Quero mandar aqui um alô pro pessoal que tá nos acompanhando, em especial pra turma de São Paulo. Eu digo São Paulo, mas a turma de Cacerém, né? Tá morando Cacerém paulistas. Com certeza, para meu amigo Célio aqui, Ailton Leite, meu amigo Nau, meu amigo Jó, são pessoas que sempre me receberam super bem em São Paulo. Toda a turma que tá lá, são pessoas que moram no meu coração. Às vezes as pessoas dizem, mas rapaz, você vai para São Paulo? Direto eu vou sempre, ver meus amigos, os familiares, que eu acho que é bom a gente manter esse laço. Independente de estar morando lá, são pessoas daqui que estão sempre interagindo, tem famílias aqui, então a gente procura fazer um trabalho abraçando todo mundo. Quero também aqui mandar um abraço para meu pai, para minha mãe, meus filhos e já desejar aqui um ótimo Natal para as pessoas que
estão nos acompanhando. Eu acho que é uma data que a gente tem que comemorar ao lado do nosso familiar, das pessoas que a gente ama. E aproveitar enquanto estão aqui do lado da gente, né? Porque o dia da manhã ele pertence a Deus, então a gente tem que aproveitar cada momento perto da família, de pessoas que a gente gosta e que gostam da gente. Quero desejar um ótimo Natal a todos, um ótimo ano novo. Espero que o ano que vem seja um ano bom para todo mundo, que melhore em todos os sentidos e que a gente possa ter mais Deus no coração. Principalmente eu digo nós políticos, que a gente possamos seguir um exemplo de Deus e atender a todos sem diferença. Esquecer um pouco a política e ser mais humano. Eu acho que a palavra correta dessa é humano. Porque por isso eu acho que o meu motivo de apoiar a Maria é que ela é uma pessoa muito humana. Se você conhecer ela, conversar com ela, você vai ver que ela é uma pessoa muito realmente humilde ali, gosta de ajudar as pessoas. E eu me identifico muito. Eu achei o jeito dela muito parecido com o do meu pai, que gosta de fazer o bem. Então, por esse motivo eu vou dizer até aqui publicamente, para mim é uma honra poder estar votando nela, de coração, que eu estou falando, pelos pedidos que eu já procurei para as pessoas, principalmente carentes, e fui atendido da melhor forma. Então, vou ser sempre grato a quem faz o bem ao próximo. Muito importante mesmo. E eu quero aqui também agradecer a todos que participaram, a todo mundo que interagiu, aos nossos patrocinadores, muito obrigado pela audiência. Frank, mais uma vez, muito obrigado. Agradecer ao meu amigo Juruna, a gente entrou em contato ontem, ele não fez fazer como ditado, o corpo mole, se não, conte comigo, estaremos juntos. A gente já tinha tentado trazer ele, mas devido ao trabalho dele no Poder Legislativo, ele disse, eu não falto de forma alguma, Inácio, aqui a sessão, então não vai dar certo. Mas agora, como tem esse período, esse recessozinho de Natal, a gente achou esse espaço, deu certo, e esperamos contar com você mais vezes, porque é importante. Não só você, mas o espaço está aberto para o pessoal da oposição, o pessoal da situação, enfim, todos que queiram participar, mostrar o que estão fazendo realmente pela cidade de Casserengue, serão sempre bem-vindos e terá aqui o espaço aberto. Aos meninos que já veio o Augusto, já veio o Juruna, tá faltando ainda mais, tem mais dois, né? O William e Severo. Vim participar também com a gente, já estão convidados também. E que possam participar, porque é isso importante, como você falou agora há pouco, é uma prestação de conta para a população. Aquelas pessoas que votaram em você, que exerceram aquele voto de confiança, se eu vou votar em Juruna porque ele vai me defender, ele vai lutar por mim, e podem saber realmente o trabalho que você está fazendo é de importância para a cidade de Casserengue. Com certeza, com certeza. Quero agradecer a você pela oportunidade mais uma vez. Se essa novidade que eu imagino que vai chegar, o ano que vem chegar, eu quero vir, quero divulgar aqui para... É importante, eu acho que a gente divulgar, como eu disse, é uma prestação de serviço, de contas, digamos assim, para a população realmente entender que a gente está trabalhando, está buscando nosso espacinho ali para o futuro. Quero mandar um abraço aqui para os colegas vereador, William, Severo, Augusto, sei que a gente está junto, vamos trabalhar para fazer história mais uma vez no futuro. Eu digo fazer história porque a gente fez história na última presidência da Câmara. O ano que vem tem novamente. Tem eleição. Já começou as conversas? Não precisa dizer, mas já está assim. Na realidade, nem terminou uma campanha da Câmara e já começou outra, mas vai ter novidade. Acredito que a gente vai fazer história novamente, porque a campanha a presença da Câmara ela vai dizer muito sobre candidaturas futuras em 28. Então, acredito que vai ter novidade e vai ter uma disputa boa e bacana. Muito legal, viu? Deixa eu mandar um abraço aqui também para o Alex, lá em São Paulo. Ele é da cidade de Casserengue, o São Paulino Alex, está acompanhando a gente também, tá certo? Aquele abraço, Alex, eu passei esse recado. Muito obrigado, Juruna, mais uma vez. Muito obrigado. Levo um cordial abraço lá para seu Dinda, Dona Dinda, toda a família, tá certo? Obrigado mesmo. E que a gente possa ver Casserengue num desenvolvimento cada vez maior. Eu tenho um carinho enorme por Casserengue, eu digo assim que é a minha segunda cidade, então que seja um futuro de muito crescimento, porque Casserengue tem muito a crescer e o desenvolvimento a chegar cada vez mais, né? É verdade. Agradeço a oportunidade e desejo uma boa noite a todos aí. Nosso amigo Frank também aqui. Então, vamos embora. Esperar que o fim do ano seja com paz, saúde, muita prosperidade no ano que vem e que a gente possa passar perto das nossas famílias, que é muito importante, porque a família ela sempre é a base de tudo. Então, que a gente priorize esse momento perto das pessoas que a gente gosta. Então, mais aqui, agradeço a você a oportunidade, espero voltar mais vezes. Agradeço a atenção das pessoas que estão nos acompanhando e fique todo mundo com Deus. Gente, muito obrigado. Frank, mais uma vez, muito obrigado. A você que ficou em casa, que Deus abençoe vocês. Um grande final de semana para você e acompanhando a gente. E como eu costumo dizer, se Deus não me chamar, quinta-feira ainda tem, Frank? Ainda estou intimado?
Me desse férias ainda não, né? Então, se Deus não me chamar, quinta-feira eu volto, se Deus quiser, viu? Um grande abraço, que Deus abençoe vocês.